Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunindo cada um dos seus lares, mas ainda assim juntos como corpo de Cristo. Nesse momento nós vamos estar fazendo uma oração de louvor e exaltação ao nosso Deus que é digno, ao nosso Deus que é santo, ao nosso Deus que é o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E para essa oração eu convido o nosso irmão Rafael, que eleve a Deus nesse momento. Pai Santo, Pai querido, Deus eterno, Deus grandioso, Deus justo, Deus bom, Deus santo. Obrigado a Deus porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor está presente em nosso meio, o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. A tua igreja, ó Deus, espalhada pela face da terra, glorifica o teu santo nome. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Fale aos nossos corações, nos instrua, nos capacite, nos forme o nosso entendimento, nos dê da tua graça. Louvado seja o teu santo nome pela infinidade e perfeição dos seus atributos, das suas características. És um Deus infinito e perfeito e eterno. Deus que está acima de todos os outros deuses. Deus que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido nesse momento a estarem abrindo as Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Nós leremos os versículos 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava assentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um dele uma harpa e taça de ouro, cheia de incensos, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi, e toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nós vemos aqui no livro de Apocalipse que Jesus, Ele é o Cordeiro, Ele não está morto, mas Ele ressuscitou. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós vemos aqui que repete por 2 vezes esse contexto no texto, e nós vemos que o nosso Deus, Ele é digno de todo louvor. E é a Ele que nós vamos louvar nesse momento com o hino de número 52, Glória e Coroação.
Convido você ainda, nesse momento, a estar abrindo a Bíblia do Evangelho de João, no capítulo 3. Nós leremos do versículo 16 até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem ardidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Nós temos esse texto aqui muito conhecido, que Deus nos amou primeiro. Por esse amor ser tão grande e incomparável, Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. É por amor de Deus a nós, os nossos pecados, eles foram redimidos ali naquela cruz. O sacrifício vicário de Cristo concede-nos perdão pelos nossos pecados. E nesse momento nós vamos orar. Nós vamos fazer de maneira pessoal, cada um do seu lar, a nossa confissão de pecados. Confessar a Deus todas as nossas falhas, nossos erros, nossas mazelas, tudo aquilo que nós temos cometido que não agrada ao Senhor. E após alguns instantes, nós vamos pedir ao nosso irmão Cássio que eleve a Deus uma oração de confissão pelos nossos pecados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, te louvamos, porque Tu és santo, Tu és tremendo, poderoso, tem feito maravilhas desde a eternidade até os nossos dias. Sabemos, ó Pai, que o Senhor permanece sendo Deus. Colocamos nossas vidas diante do Senhor, sabemos, ó Pai, que somos falhos. Sabemos que muitas vezes, ó Pai, temos praticado aquilo que desagrada a Ti. Por isso, ó Pai, nós queremos nos derramar na Tua presença, confessar os nossos pecados, confessar, ó Pai, aquilo que muitas vezes nós não praticamos, mas pensamos, mas maquinamos em nossa mente. E isso também é uma ofensa a Ti muitas vezes. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Que o Senhor, Pai, venha derramar o Teu perdão através do Teu Filho Jesus Cristo nas nossas vidas. Que a Tua igreja agora, Pai, seja lavada e perdoada de todos os pecados. Que o Senhor, Pai, através do sangue de Cristo, esteja lavando as nossas vestes, para que nós estejamos, Pai, sendo purificados. Contigo está o perdão para que te temos, Pai. Por isso nós clamamos e invocamos o nome do Senhor agora. Perdoa-nos, ó Pai, leva-nos ao arrependimento, leva-nos a esse momento de fato de confissão, de humilhação diante do Senhor, para que as nossas vidas, ó Deus, sejam transformadas, para que nós possamos viver e experimentar a graça do Senhor sobre nós, ó Pai. Derrama o Teu perdão, nós choramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pergunta de número 72 do Catecismo de Hildeberg diz assim: então, a própria água do batismo é a purificação dos pecados? A resposta: não, pois somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todo pecado. Nós temos aqui a certeza de que Deus, Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. E nessa certeza nós vamos estar entoando nesse momento o hino de número 103, Salvação em Cristo.
família da nossa irmã Conceição. E nesse momento eu vou estar convidando o nosso pastor Ricardo, que leve a Deus uma oração por essa família no altar. Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Pai bendito, pelo privilégio que temos de reunirmos a louvar e adorar ao Senhor que é digno. Muito obrigado, Senhor, porque também nós podemos interceder com os nossos irmãos. Essa semana, Senhor, a Conceição foi o alvo das orações. Muito obrigado a Deus por vir da serva. Muito obrigado, Senhor, pelos cuidados do Senhor para com ela, para com a sua parentela. Obrigado, Senhor, pela busca da tua serva, mas quanto ao crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, pela perseverança da tua serva, Senhor. Que o Senhor ajude, Pai bendito, abençoando, fortalecendo, sustentando a tua serva em todos os sentidos, para que ela possa continuar seguindo, servindo ao Senhor e com alegria. Vamos das mãos dos seus filhos, ao seu neto, ao Edir, em nome de Jesus. Vamos das mãos dos seus planos, para que o Senhor eles sejam executados, para que, para a sua glória, Senhor, a serva possa prosperar espiritualmente, cada vez mais. E olhar todos, amado, da seja, pedindo bênção nas tuas mãos, canal para abençoar outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Guarda o seu trabalho, guarda, Pai bendito, os seus afazeres e domésticos também, em nome de Jesus. E tudo quanto ela quiser, Senhor, seja para bem sucedido para a sua glória, honra e louvor. Oramos com gratidão, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Ainda nesse momento, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Tessalonicenses. Nós leremos no capítulo 2, versos de 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Nós vemos aqui nesse texto que Deus ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos, não porque nós merecemos, mas pela graça e misericórdia de Deus. Deus, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem provê todos os recursos necessários para as nossas vidas. Enquanto estivermos aqui, nós viveremos na dependência do nosso Deus. E por saber que nós somos dependentes dEle, nesse momento eu vou convidar o nosso irmão Anderson, que eleve a Deus uma oração pela bênção da provisão. Agradecer também pelos dízimos e ofertas, para que nós realmente possamos viver na dependência divina. Senhor nosso Deus, glorioso Pai, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, para te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pela provisão, ó Deus, pelo trabalho de cada um, ó Deus, aqueles que estão desempregados, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, dando direção, ó Pai, para que possa sempre te servir também, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, dê a provisão a essas pessoas também, ó Pai. Nós somos gratos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor, ó Deus, tem um propósito para cada um de nós, e nós já te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito, ó Pai, porque tem nos dado a saúde, dado a sabedoria, ó Pai, nos dado a paz, ó Deus, para enfrentar, inclusive, ó Deus, essa pandemia. Ó Deus, nós já te agradecemos por tudo isso, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que somos justificados pelo teu sangue, Jesus, e nós também sabemos, ó Deus, que o Senhor não vai deixar faltar nada para nós, ó Pai. Então, ó Pai, nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, ó Pai, e que o Senhor esteja, ó Pai, na direção também, ó Deus, de tudo nas nossas vidas, ó Pai. Abençoe, ó Deus, a direção dessa igreja, ó Pai, o conselho da igreja, ó Pai, que também, ó Deus, juntamente com a tesouraria, ó Pai, irá administrar esse dinheiro, Senhor,
Que o Senhor esteja abençoando, Deus, e dando também, Deus, a essas pessoas, ó Pai, sabedoria e conhecimento, Deus, para trabalhar, Deus, com esse dinheiro que é para a tua obra, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Salmo 103, versículo 1 diz: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. É nessa certeza que o nosso Deus é o único digno de todo louvor que nós vamos nesse momento passar para o ministério de louvor, estar entoando os cânticos espirituais. O primeiro cântico que nós vamos entoar nessa noite, ele diz que cantarei teu amor para sempre. Porque Deus nos amou, nós vamos espalhar esse amor a todas as outras pessoas, através da nossa vida, através do nosso convívio com as pessoas, mas acima de tudo através dos nossos louvores. E a esse Deus que nós vamos louvar agora com o cântico Quando Entra em Tua Presença.
Deus, Ele nos atrai com seus laços de amor. Nós não podemos resistir. Nós vamos estar cantando mais um cântico.
entregamos agora o nosso louvor. Te entregamos, ó Deus, porque o Senhor é merecedor de toda honra, toda glória, toda adoração. Pai, nesse momento que o nosso louvor chegue a Ti como um aroma suave, que ele possa ser aceito por Ti, ó Deus, que o Senhor venha realmente ser exaltado e entronizado. Deus, nesse momento nós vamos estar passando para a palavra dessa noite. Pai, o que te pedimos é que o Senhor possa realmente estar aqui. Faça presença na vida de cada um, ó Pai. Que o Senhor venha realmente fazer com que o Teu Santo Espírito venha receber esta palavra, ó Deus, e agir em cada um de nós, nos incomodando a mudar para sermos melhores, para sermos mais santos. Pai, coloca a vida do pastor Ricardo aqui nesse momento, para que ele possa, ó Deus, realmente falar tudo que provém de Ti. Que ele seja, ó Deus, realmente profeta Teu aqui nessa noite. Que a palavra vá de confronto aos nossos corações, para que nós possamos mudar. Deus, aceita agora essa mensagem e que ela venha realmente, ó Deus, de encontro aos nossos corações. Porque somente Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Venha, Deus, fazer habitação conosco. Essa é a oração que nós Te fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu convido o nosso irmão pastor Ricardo, que vem à frente. Ele trará a mensagem esta noite. Graças a paz, irmãos. Graças a paz, irmãos. Deus digno nos abençoar nessa noite. Quando mais uma vez queremos sermos alcançados pela palavra, transformados em nome de Jesus. Os irmãos aqui abramos a Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo número 6. Marcos capítulo 6, nós leremos os versos de 1 a 6. Marcos 6, de 1 a 6, diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo, pois, partido dali, foi para a sua terra, os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais sinais, tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Que Deus abençoe pela sua palavra. Todo nosso irmão Daniel, que Deus realmente fala aos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. José do Egito, assim chamado, também conhecido como 11º filho de Jacó, ele, por ser preterido pelo pai, foi também odiado pelos seus irmãos. Os seus irmãos então resolveram matá-lo, mas Rúben, o irmão mais velho, impediu esta ação, mas juntos resolveram vender José para uma caravana de ismaelitas, onde ali José ficou por muito tempo. No texto que lemos, vemos também aqui uma atitude de rejeição. Jesus, nosso Senhor, ele foi rejeitado em sua própria cidade que nasceu, cidade de Nazaré. O contexto do livro de Marcos é que Jesus, ele é sim o único verdadeiro Filho de Deus, ele é sim o Messias prometido, ele é sim aquele que veio cumprir a missão que Deus Pai havia determinado, buscar e salvar o que se havia perdido. E no contexto de hoje, no capítulo de hoje, que nós lemos, era sábado.
Jesus tinha retornado para Nazaré, sua cidade, onde crescera, e ali na sinagoga ele ensinou. As pessoas, no primeiro momento, ficaram admiradas com o ensino de Jesus Cristo, mas no segundo momento nós percebemos que eles desprezaram a pessoa do Senhor Jesus. E o que fez então Jesus? Jesus, ele sim, deu uma palavra mostrando a realidade daquele momento, mas Jesus não se abateu. Ele continuou no seu foco, exercer misericórdia e, sobretudo, ensinar o Evangelho do Reino nas aldeias vizinhas e nas cidades vizinhas. O que o texto de hoje nos ensina, o que Marcos ensina nesse capítulo, de 1 a 6, Marcos ensina que a rejeição e incredulidade não eram empecilhos para Jesus continuar cumprindo a sua missão. Rejeição e incredulidade não eram empecilhos para Jesus continuar cumprindo a sua missão. E como Marcos nos mostra esta verdade? Os versos de 1 a 3, nós vemos que o ensino de Jesus provoca reações. O ensino de Jesus provoca reações. Jesus saiu de Cafarnaum, acompanhado dos seus discípulos, foi para Nazaré, a cidade onde fora criado. Então, sendo sábado, ele vai para a sinagoga e ensinar. No primeiro momento, ao ouvirem o que Jesus ensinava, as pessoas ficaram boquiabertas, ficaram maravilhadas, ficaram atônitas diante daquilo que Jesus ensinava. E por que reagiram assim? Não temos aqui o registro do ensino de Jesus nesse texto, mas se nós lermos Lucas, o capítulo 4, os versos 16 a 20, nós perceberemos o porquê de tanta admiração, mas também uma segunda reação em cadeia. Lucas narra que Jesus, estando na sinagoga, deram a ele o livro de Isaías, onde ele leu o texto registrado no capítulo 61, os versos 1 e 2, onde declara que o ungido de Deus pregaria boas novas aos quebrantados, o ungido de Deus curaria os quebrantados de coração, o ungido de Deus proclamaria libertação para os cativos e colocaria em liberdade aos algemados. O ungido de Deus anunciaria o ano aceitável do Senhor. Depois desse texto, Jesus entrega o livro para um servente do templo, da sinagoga, e ali ele se assenta e todos têm os olhos fitos em Jesus. Jesus está assentado, ele declara, em outras palavras, dizendo para aquelas pessoas: eu sou o Messias prometido, eu sou o ungido de Deus, porque Jesus disse: hoje se cumpre em mim esta profecia. Então claramente ele estava dizendo: eu sou de quem o texto fala, eu sou a quem o texto se refere, eu sou o Messias, eu sou o ungido de Deus. As pessoas são maravilhadas com o ensino de Jesus, mas de repente elas refletem no que Jesus acabara de falar. Vem uma outra reação. Aquelas pessoas começaram a questionar a origem humilde de Jesus, contrastando com tanta sabedoria e com tantas maravilhas realizadas por aquele homem de Nazaré. Interessante, porque um dado cultural daquela época nos chama a atenção, é que todo nazareno era chamado de rejeitado, ou era rejeitado na sociedade. Era uma cidade pequena, uma cidade sem expressão, e as pessoas renegavam ou não respeitavam como deveria o nazareno. E interessante então que nós vemos isso lá em João capítulo também 1, 45, 46, mas nós precisamos entender esse texto, e Mateus vai dizer que Jesus é chamado Nazareno, entender isso no contexto de Isaías também, no capítulo de número 11, versículo 1, quando Isaías profetizou de que o renovo haveria de nascer, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. A palavra renovo, lá em Isaías, é Nesser, significa, vem de Nazareno. Então o Nesser é rejeitado, os nazarenos eram rejeitados, Jesus seria rejeitado, e os nazarenos fazem com Jesus exatamente o que faziam com eles: rejeitaram a Jesus, não aceitaram a Jesus e o seu evangelho, não aceitaram a Jesus e a sua missão, pelo fato de ser um nazareno, pelo fato de não ter frequentado uma escola rabínica, pelo fato de nascer num lar humilde, pelo fato de ser de família pobre.
Jesus não poderia ser quem ele era, ele não poderia ser o Messias, ele não poderia ser ungido. Portanto, as pessoas se escandalizavam de Jesus, e a palavra escandalizar aqui significa ficaram ofendidos. Ficaram ofendidos porque um homem de Nazaré, um homem pobre, um homem sem eira nem beira, fez-se ou intitulou-se o Messias, o ungido de Deus. Os nazarenos sabiam do ofício de Jesus, conheciam nominalmente a família de Jesus e por isso ficaram escandalizadas. Aquelas pessoas não conseguiram entender exatamente a profecia de Isaías, mas também não conseguiram entender exatamente o que também Isaías vai dizer no capítulo 53, no versículo 3, há uma pergunta: quem atendeu a nossa pregação, quem nos deu ouvido a nossa pregação, quem creu a nossa mensagem? E Isaías continua falando também, no versículo de 1 a 3, que o Messias, ele seria rejeitado pelos homens, conforme o Salmo 118, versículo 22, o Messias seria uma pedra que os construtores rejeitariam, e de fato rejeitaram. O Messias salvaria sim o seu povo dos seus pecados, contudo o Messias seria sim pedra de tropeço e pedra de ofensa para muitos, conforme Isaías capítulo 8, versículos 14 e versículo 15. Jesus foi rejeitado pelos nazarenos porque eles não suportavam na sua mente tacanha que um homem simples, um homem humilde, pudesse ser inserido no contexto profético, ou ser o Messias, ser aquele que veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Interessante notar, amados irmãos, que o Senhor Jesus foi rejeitado pelos seus conterrâneos. Ele foi rejeitado e ainda hoje ele é rejeitado. Ainda hoje Jesus Cristo, os seus ensinos são rejeitados e sempre serão rejeitados. Mas contudo, devemos entender que a rejeição e a incredulidade não era empecilho para Jesus cumprir a sua missão. Jesus continuou a sua missão, como vemos na sequência do texto. Ele continuou fazendo a sua obra de misericórdia, continuou ensinando o Evangelho do Reino. E é isso que Marcos mostra, então, no segundo ponto. Mas só lembrando, então, o Evangelho de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, causa reações, duas reações: ou se aceita, ou se rejeita, ou se crê, ou se mantém em incredulidade. Não há meio termo. Ainda hoje Jesus, então, é rejeitado, ainda hoje Jesus Cristo e o mistério são rejeitados. Mas Marcos continua mostrando, então, que rejeição e incredulidade não eram empecilhos para Jesus continuar cumprindo a sua missão. E agora Marcos nos mostra, nos versículos 4 a 6, o resultado da incredulidade e da rejeição a Jesus. O resultado da incredulidade e da rejeição a Jesus. Ali Jesus abertamente declarou que era o Messias, Jesus abertamente declarou que era o ungido de Deus. As pessoas se ofenderam, as pessoas ficaram magoadas, mas na verdade desprezaram, rejeitaram o Senhor Jesus. Diante do desprezo daquelas pessoas, Jesus não se abateu, Jesus não baixou a cabeça, pelo contrário, ele continuou o seu ministério, porque tinha uma missão para cumprir, e ainda não havia chegado o seu tempo de retornar para o Pai. Então, amados irmãos, nós temos aqui o registro que Jesus disse àquelas pessoas quando ali manifestaram a sua rejeição, a sua incredulidade. Jesus disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua casa. Estaria Jesus dizendo que todo profeta é desonrado ou merece honra? Estaria Jesus dizendo que os profetas seriam honrados, exceto pela sua família, exceto perto de sua casa ou de sua cidade? Não. Jesus está dizendo: se algum profeta tiver que receber alguma honra, não será na sua terra, na sua parentela ou na sua casa. Se tiver que receber honra. Mas é interessante notar que ao dizer essa palavra, Jesus também se identifica como um profeta. Se em Lucas nós temos o registro de que ele se identifica como o Messias, aqui nesse texto especificamente ele se identifica como um profeta, porque ele não recebeu honra de profeta. E o profeta, quem era o profeta? O profeta era um homem que não falava por Deus, mas Deus falava
através dele. O profeta era o instrumento de Deus, era o servo de Deus, pelo qual Deus falava. O profeta era o homem que Deus usava como instrumento para comunicar a sua vontade. E essa declaração de que Jesus lhe faz aqueles homens remete-nos exatamente ao que Moisés registrou acerca de um profeta que Deus levantaria. Moisés registrou assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Deuteronômio capítulo 18, versos 15. E esse texto, ele é entendido como cumprido na pessoa de Jesus, quando nós lemos em Atos capítulo 3, os versos 22 a 23, foi reconhecido que Jesus era aquele profeta que se levantaria no lugar de Moisés, e como de fato foi, e Jesus agora se manifestando, sendo este profeta levantado por Deus desde a antiguidade. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que Jesus de fato exerceu o seu ofício profético. Lá no batismo, foi ouvida a voz de Deus Pai a respeito de Jesus: este é meu Filho amado, a ele ouvi. Então, Deus está dizendo que deveríamos ouvir a Jesus, conforme também escreveu aos Hebreus: tendo Deus outrora falado, hoje nos fala em Jesus. É interessante entendermos essa conexão, porque de fato e verdade, Jesus é também um profeta. E como nós lemos no Catecismo Maior de Westminster, respondendo a pergunta 43, Jesus, ele é o profeta dos profetas, ele falou toda a verdade, revelando a vontade do Pai. Jesus, ele mesmo cumpre as profecias messiânicas, portanto, ele é o profeta dos profetas. Ele sim falou exatamente tudo aquilo que o Pai queria que se falasse, nem menos nem mais, na íntegra. Jesus transmitiu toda a vontade do Pai, assim também que registrou nos Evangelhos este fato. Mas, meus amados irmãos, Marcos continua o texto dizendo que Jesus admirou-se da incredulidade dos nazarenos. Eles não aceitavam Jesus Cristo como Messias, não aceitavam Jesus Cristo como um profeta, e Jesus agora então está colocando uma ideia, ou perdão aqui, ele está fazendo uma direção à incredulidade daqueles homens. Assim como Jesus admirou-se da fé de Jairo, ele agora aqui está admirado da incredulidade dos nazarenos. Interessante, porque a fama de Jesus percorria toda a Galileia, e Nazaré fazia parte da Galileia. Esses homens deveriam ouvir Jesus, ou receber Jesus na qualidade de Messias, como ele havia manifestado anteriormente, na qualidade de profeta, como ele manifesta naquele momento. Entretanto, aqueles homens não creram em Jesus, não reconheceram a pessoa de Jesus, e era de se esperar que eles, pelo menos eles aceitassem Jesus, levando pessoas para serem curadas, para serem libertas de demônios. Mas aquele povo não queria ouvir nada a respeito de Jesus, ou de Jesus e os seus ensinos. Eles desprezaram Jesus por sua origem humilde, não receberam Jesus na condição de Messias ou do profeta, e como resultado da incredulidade, o texto registra que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, senão curar alguns poucos enfermos, porque aquele povo não tinha fé. É interessante essa palavra. Será que a fé dos nazarenos impediu a ação de Jesus, ou a fé era um ingrediente para que Jesus agisse? O fato é que aqueles homens mantiveram-se incrédulos, e como resultado da sua incredulidade, Jesus ali fez algumas poucas curas. Mas por que Jesus agiu assim? É porque Jesus respeitou a responsabilidade humana. Jesus não fez milagre porque ele não quis fazer. Jesus não fez milagre não porque a fé daqueles homens era um ingrediente necessário para que ele agisse. Muito pelo contrário, como já mostramos nos 2 sermões anteriores, a fé ela é necessária, mas essa fé ela advém de Deus. Não é o homem que coloca diante de Deus a questão e diz faz. Não, Deus diz creia por meio da fé. Portanto, assim como Jesus ligou a fé à cura,
Ele liga a fé à salvação, mas ele não faz milagres aqui, não faz coisas aqui, é porque ele não quer, porque ele respeitou a responsabilidade daqueles homens. E nós percebemos isso, a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 9, na primeira sessão, nós percebemos que Deus não força a liberdade do homem, Deus não força a vontade do homem, como lá escrito, a vontade do homem não é forçada nem para o bem nem para o mal. Portanto, o homem é responsável por suas ações, ele é responsável pela sua fé ou pela sua incredulidade. Aqueles homens ali naquela sinagoga, aquelas pessoas rejeitaram Jesus porque elas quiseram rejeitar, porque estavam mortas espiritualmente, elas não tinham qualquer ligação com o reino de Deus e, portanto, não podiam e jamais conseguiriam atingir o nível de entendimento de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o profeta, de que Jesus é Deus, de que Jesus é o Salvador. Jesus, então, ali respeitando a vontade daqueles homens, ele fez alguns poucos milagres, não sabemos quantas pessoas foram a ele ou foram levados a ele, mas alguém ali em Nazaré, como mostra a Bíblia, o remanescente fiel foi até Jesus, mas a maioria não queria nada com Jesus. A maioria rejeitou a Jesus, viraram as costas para Jesus, rejeitando o Salvador, não obtendo, portanto, a salvação do Filho de Deus. O que fez Jesus? Foi para o canto chorar? Não. Pulou do barranco? Não. Embora o livro de Lucas registre que quiseram empurrar Jesus ladeira abaixo. Mas aqui vamos focar em Marcos. Marcos diz que Jesus, ele saiu por cidades circunvizinhas, por aldeias circunvizinhas, a ensinar, porque este era o foco de Jesus. Interessante, nós lemos esse texto em paralelo com o livro de João, capítulo 1, versículo 12, dizendo que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Interessante, se a maioria de Nazaré não aceita Jesus, mas há alguém que aceita, e não porque tinha mérito em si, mas porque foi atraído por nosso Senhor Jesus. Inclusive cantamos nessa noite esse cântico: atrai-me e eu correrei para os teus braços. Aqueles os quais Deus atrai jamais serão deixados para trás. Aqueles os quais pela graça são chamados jamais resistirão essa graça irresistível. Portanto, amados irmãos, Jesus nos ensina, o Marcos nos ensina esse texto, que a incredulidade, a rejeição não eram empecilhos para Jesus continuar fazendo seus atos de misericórdia, cumprindo sua missão. E aqui é notório esse fato: rejeitado, desprezado, mas continuou ali fazendo alguns poucos milagres a quem ele mesmo quis fazer, e saiu então a pregar, porque aquela cidade o rejeitou, aquela cidade desprezou o Messias, aquela cidade rejeitou as palavras de salvação. Eu quero então aqui neste momento já concluir nossa meditação, trazendo menção novamente de José, o 11º filho de Jacó, que, odiado pelos irmãos, em detrimento do amor exacerbado do pai, José foi vendido para o caravana ismaelitas no Egito, para onde foi levado. Ali, o desígnio de Deus, José prosperou, tornou-se um instrumento de Deus para sustentar não somente seu pai, seus irmãos, mas todo o reino ali, toda a população debaixo do domínio egípcio. Interessante esse paralelo, porque Jesus também, ele sendo rejeitado, desprezado, ele continuou cumprindo o desígnio do Pai. Como ele disse certa vez: eu tento fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Por isso nós percebemos aqui em José um tipo de Cristo, mas o que Jesus fez é muito maior do que José fez. José sustentou fisicamente pessoas. Jesus salvou da condenação eterna todos quantos o Pai lhe deu lá na eternidade. Foi interessante porque Jesus, rejeitado, tendo ali incredulidade daquelas pessoas, ele continuou fazendo o seu ministério, continuou cumprindo a sua missão, fazendo atos de misericórdia e ensinando o Evangelho do Reino. Que lições podemos tirar desse texto? Que lições podemos levar para casa, para a nossa prática diária?
Jesus Cristo, ao revelar-se como Messias, ele foi rejeitado pelos nazarenos. Ao revelar-se como profeta, ele foi rejeitado pelos nazarenos. Ele não se debateu. Ele continuou cumprindo a sua missão, porque ainda não era a hora de subir para o Pai. Ainda não era o momento de ali alcançar o seu status de exaltação. Ainda havia uma jornada longa para o seu estado de humilhação. Mas nós podemos entender aqui, amados irmãos, exatamente a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus. Porque naquela cidade, ainda que a maioria o rejeitou, ainda que a maioria não nele creu, ele ali fez alguns poucos milagres. Mostra exatamente que ele faz o que ele quer, como diz o salmista: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ele faz o que ele quer e não o que o povo quer. Ele faz o que lhe apraz, o que lhe satisfaz, segundo os seus desígnios e não segundo o que o homem quer. Ainda que rejeitado, em Nazaré houve povos que sim aderiram a Jesus Cristo, que sim foram objeto da graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus por sua graça, bondade e misericórdia. Louvado seja Deus, porque Cristo, rejeitado pelos seus, Ele deu, então, Deus deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus em Jesus Cristo, a saber nós que cremos no seu nome. Pela misericórdia, pela graça de Deus, nós somos hoje, sim, família de Deus. E lembremos sempre, não é mérito nosso, mas é o que Cristo fez. Ele morreu na cruz. Ele, rejeitado que foi humilhado até a morte, e morte de cruz, para que ali, por meio da sua morte, atraísse a mim e a você para junto dele. Não é mérito nosso, é graça sobre graça. Amados irmãos, podemos também nesse texto entender que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Jesus continua agindo com misericórdia ainda hoje, chamando para si os seus eleitos. Jesus continua curando, Jesus continua libertando, Jesus continua chamando o meio do Evangelho que a igreja deve pregar os seus para si. Portanto, a igreja hoje não está reunida de forma física. Temos aqui conosco alguns poucos irmãos. Louvado seja Deus pelos nossos irmãos que cooperam com esse trabalho. Mas o fato é que a nossa união ela é espiritual. E ainda que não aqui dentro, porque aqui também não é lugar de evangelizar, no sentido da palavra, fazer uma classe de evangelismo com pessoas. Não, aqui é lugar de pregar o evangelho de Cristo, de alimentar a ovelha e sim fazer apontamento de evangelismo. Mas o evangelismo ele acontece lá fora. Portanto, a igreja, família de Deus, ela deve sair porta fora, porque igreja significa isso, eclésia ou eclesia, sair para fora e anunciar essa graça maravilhosa de Jesus Cristo, ainda hoje chamando os seus eleitos. Por isso Jesus deu a ordem à sua igreja: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, como igreja, nós somos instrumentos de Deus, nós somos hoje os profetas de Deus, para levar a vontade de Deus aos homens, anunciando que importa que o homem se arrependa e creia que Jesus Cristo é sim um Filho de Deus, que Ele morreu naquela cruz, sim, cumprindo a missão do Pai, mas certamente Ele voltará com majestade e muita glória. Portanto, como igreja, entendendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, nós somos hoje boca de Deus para anunciar essa salvação, a palavra de Deus, que é o poder para salvar todo aquele que crê, tanto o judeu quanto o gentio. Portanto, assim como Jesus e seu evangelho foram rejeitados, a igreja também será rejeitada. Não são todas as portas que nos abrirão, não serão todas as pessoas que nos darão atenção, mas o fato é que se formos rejeitados, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Não nos prostremos, nos abatemos, mas continuamos pregando o Evangelho, continuamos pregando a verdade, continuamos pregando o amor e a justiça de Deus, continuamos a pregar o Evangelho poderoso, que pode salvar todo aquele que crê. Mas um outro detalhe também que eu quero nessa noite frisar, é que Jesus deveria nessa pandemia ser buscado. Mas onde está a fé das pessoas?
onde está esperando as pessoas é que alguém rapidamente descubra uma vacina, um antídoto para o Covid-19, e assim toda a população seja vacinada e assim se estabeleça a paz. Quando na verdade todos deveríamos dobrar os joelhos e clamar aquele que sara, aquele que cura, que venha e restaure a saúde das pessoas e nos proteja de todo mal. Ainda hoje a ciência é colocada aí acima de Deus. Poucos são aqueles que creem que de fato de verdade Deus cura, Deus sara, Deus transforma, Deus protege. Então, como igreja, preguemos e anunciemos esse Deus vivo e poderoso, esse Deus vivo e majestoso, que é o único que pode sarar a saúde de alguém, que é o único que pode, inclusive, capacitar alguém a descobrir essa vacina para essa doença e outras doenças mais. Porque é Ele quem controla a história, é Ele quem conduz o homem em todos os seus caminhos, e sem Ele nada podemos fazer. Quero também dirigir a palavra a você, que de repente, ao ouvir esta palavra, e ainda não faz parte da família do Senhor Jesus, se porventura, tendo ouvido e compreendido a missão de Jesus nessa palavra, tendo entendido que tens rejeitado a Jesus, tendo entendido que o seu caminho não é o caminho que agrada a Deus, e se você percebe a doce voz de Jesus chamando-te, em nome de Jesus, diga sim a Jesus. E venha fazer parte dessa grande família do Senhor Jesus, a família daqueles que não merecem, não merecerão a salvação, mas por meio de Cristo Jesus alcançaram essa salvação maravilhosa. Minha oração então é que Deus nos abençoe, Deus nos ajude e que nós possamos realmente, como igreja, atraídos pelo nosso Deus, correr para Ele sempre. Estuda a palavra na oração, no jejum, no culto doméstico, já que não podemos, inclusive, fazer o culto, o ajuntamento solene, mas nós não percamos de vista quem Jesus é. Ele é o Messias, Ele é o profeta dos profetas, Ele é aquele que morreu naquela rude cruz para salvar a minha vida e a sua vida. Só um detalhe que eu esqueci: Jesus hoje não é mais um profeta. A igreja, sim, é a boca profética de Deus. Nós somos os arautos de Deus. E tomara que nós, ao anunciarmos o Evangelho, anunciemos o Evangelho puro e verdadeiro, o Evangelho genuíno, não corrompido, o Evangelho pelo qual o Espírito Santo vai trabalhar e salvar todo aquele que Ele quiser, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Deus justo, Deus poderoso, Deus de amor, Deus presente, Deus conosco. A Ti toda a glória, todo louvor e adoração, porque Tu és digno. Tu és digno, Pai bendito, de receber todo o nosso culto. E é ao Senhor, auxiliado do Espírito Santo, e no nome de Jesus, que nós cultuamos nesta noite. Pedindo que o Senhor possa receber o nosso culto como aroma suave. Não pelo que nós fizemos, mas pelo que Cristo fez naquela cruz, na mediação dele. Então, Pai amado, receba aí que então os hinos, os cânticos, a leitura da palavra, a pregação, Pai amado, subam ao Senhor como aroma suave, e nós, na partida, sejamos edificados e fortalecidos em nome de Jesus. Ó Pai, que essa palavra alcance, Pai bendito, todos aqueles os quais o Senhor assim desejar, e que ela cumpra o propósito qual o Senhor já designou, em nome de Jesus. Fortalece, pois, Pai, a nossa igreja, meus amados, nossos amados irmãos, saudosos, onde estiverem agora, que a mão de Jesus seja sobre eles, sobre cada família. Hoje, meu amado, faz um mês que nós não mais nos reunimos nesta casa, um mês sem ajuntamentos, mas, Pai bendito, nós não estamos distantes do Senhor. O Senhor está conosco, nós temos te buscado, Pai querido, por esse canal e pelos cultos semanais, pelo aplicativo. Pai amado, que a tua igreja se envolva e participe desse trabalho em nome de Jesus, e que não seja, Pai bendito, não sejamos meros espectadores, mas sejamos pessoas agentes do reino, e possamos continuar clamando ao Senhor que sara para intervir na nossa nação, neste mundo, a fim de que essa pandemia passe logo em nome de Jesus. O Senhor seja reconhecido como Deus verdadeiro, que o Senhor seja exaltado em nome de Jesus, e que todo joelho se dobre diante do Senhor, reconhecendo a tua grandeza. Oramos, Pai amado, Senhor, que venha fortalecer a cada irmão, sustentar os trôpegos, fortalecer, Pai amado, e animar os queridos desanimados, tirar toda a ansiedade e todo o medo, e aumentar a fé do Senhor, o nosso Deus. Oramos com gratidão, oramos porque sabemos que o Senhor nos atende.
Oramos porque sabemos que o Senhor é presente, é o nosso Deus, é o nosso pastor. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amados irmãos, povo de Deus, povo atraído a Jesus Cristo, por meio daquela morte, povo redimido, lavado no sangue de Cristo, e de em paz, fiquem em paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor bondoso de Deus nosso Pai, e as terras consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, sobre todo o povo de Deus na face da terra, capacitando-nos e habilitando-nos a sempre correr para os braços do Pai, aguardando com paciência e alegria a volta majestosa e maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Deus abençoe, nos ajude. Meus irmãos, em terça-feira e quinta-feira temos trabalhos pelo aplicativo, culto de oração, estudo bíblico. Você é convocado a participar, se não participou ainda, venha, está perdendo tempo, e que nesse tempo de pandemia não deixemos de buscar a Deus. Vamos redimir o tempo, aproveitar o tempo para fazer as coisas certas, decisões certas e, sobretudo, se colocar diante daquele que pode mudar toda a história, que constrói toda a história do nosso Deus. Obrigado ao nosso irmão Daniel, Cassius, Rafael, Gisele e Anderson, que nos auxiliaram nesta manhã, nesta noite, para a consecução desse trabalho para a glória de Deus Pai. Deus abençoe, em nome de Jesus.